Alô, amigos! Meu muito obrigado com a sua participação, seguindo-nos, assistindo os nossos vídeos, compartilhando e inscrevendo em nosso canal. Agora nós vamos falar de algo muito estranho, muito diferente, que muitos têm suas visões, porém, várias ideias a respeito deste assunto. Nós vamos falar por um tema muito assim peculiar dentro da Bíblia. A Bíblia, ela aborda a gravidez, seja ela literal ou simbólica, dentro de contextos, como um tempo de intervenção divina, a preparação e, por vezes, dificuldades. A mulher, quando engravida, ela sofre várias mudanças em seu próprio corpo durante o decorrer do seu período gestacional. Isso é um fato que a gente sabe que a mulher passa por isso. A mulher representa a graça que Deus deu ao ser humano, a começar pela concepção de Jesus através de Maria. A mulher foi criada e já nascera biologicamente para isso. O seu corpo foi adaptado para isso. Totalmente diferente do corpo humano, do corpo masculino. Mas eu começo completando o vídeo dizendo que, segundo a Bíblia, Deus criou a mulher porque não era bom que o homem estivesse só. Então, o Senhor foi lá e pegou Adão e fez a mulher para conviver com Adão. E isso está descrito lá onde? No Gênesis capítulo 2, verso 8. Criando-se para ser uma auxiliadora idônea, uma companheira, uma participante, um suporte e não para ser inferior ao homem. É claro, é a realidade. E também para formar uma união de uma só carne. E após o pecado de Adão e Eva, compartilhar o propósito de povoar a terra. É assim que a Bíblia descreve. Mas se olharmos para o lado espiritual e olhar a grandeza de uma bênção, literalmente representa a promessa e a bênção de Deus para gerar vidas seres humanos, como foram com Maria e Isabel. Maria como fato atípico, Isabel de uma forma natural. Mas eu reafirmo que ficar grávida é considerado uma grande bênção. É um sinal da graça divina e uma intervenção direta de Deus, sendo filhos sempre vistos como quê? Como uma herança do Senhor e o fruto de suas promessas. Você ter um filho é algo maravilhoso. A concepção simboliza o cumprimento da vontade de Deus, frequentemente destacada em histórias milagrosas que a gente vê na Bíblia, milagrosas de mulheres estéreis ou idosas que engravidaram, contadas nas Sagradas Escrituras. Você vê diversos exemplos de mulheres que se engravidaram e eram estéreis. Como exemplo, eu cito Sara. Simbolicamente, estar grávida pode significar a gestação de novos projetos e grandes propósitos que vêm pela frente. Dentro do contexto bíblico e olhando, vemos fatos proféticos como narrados lá em Mateus 24, que fala assim: ai das grávidas, que na verdade se refere-se às dificuldades extremas em tempos de tribulação. Vemos que as bênçãos e propósitos vêm de Deus. A maternidade é vista como um cumprimento da realização de Deus com o corpo da mulher, no corpo da mulher, que desde a sua nascença foi preparada para gerar filhos, diferente dos homens, até a sua complexão física. A gravidez é uma intervenção divina que vai além do pensamento humano. O ventre é um lugar onde Deus age, trazendo vida, e temos como quê? Como exemplo, os casos como o de Maria e de Isabel.
já dito, gerando propósitos especiais como Jesus e João Batista. Ali já é um grande exemplo, porém com diferenças. Jesus pelo Espírito Santo e João Batista biologicamente diferente de Maria. A vida é uma coisa séria e devemos valorizar, mesmo em situações de abandono. Cito o caso de Abraão e Agar. E mesmo assim, Deus se mostrou presente na provisão de quem gera vida, sem esquecer de Sara, como já foi dito. Pelo olhar profético e dentro do pensamento teológico, encontraremos dificuldades em chegar a um denominador comum. Ai das grávidas. Tal que está escrito lá em Mateus 24:19 e Lucas 21:23. E é uma advertência sobre a angústia de sofrer grandes tribulações ou invasões, referindo-se especificamente naquela época ao cerco de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo, estando em estado avançado de gestação. Estava para acontecer. Você vai entender. Não há dúvidas de que esse versículo fala sobre um tempo de grande tribulação e sofrimento, alertando sobre as dificuldades que mulheres grávidas teriam e enfrentariam em tempos de guerra e destruição. Vamos ver os fatos, analisar com calma. Pensando bem, espiritualmente, conceber e gestar representa a renovação da vida em sua essência. Um novo ciclo. Muito mais que isso, representa que uma nova vida está sendo concebida. Engravidou, está preparando o corpo para um novo ser. Observe que a advertência do Senhor estende-se também às mulheres que amamentam. Isso exclui qualquer possibilidade de interpretação fantasiosa das palavras do Senhor. Como aqui as crianças, elas, serão retiradas dos ventres maternos, arrancadas, e que passa de um grande invencionice da escatologia aterrorizante. Isso não existe. Deus não vai pegar aquela criança e arrancar brutalmente do ventre. Em resumo, a gravidez na Bíblia é valorizada como um milagre e uma forma de servir a Deus, com o mesmo tempo em que ai das grávidas pontua a dor em tempos de juízo, de tribulação, a qual Jerusalém passou. Deus não agiria com violência. Contra o quê? Contra uma criança inocente, dentro do ventre de uma mãe. Como? Você acha que Deus faria isso? A maioria das visões teológicas cristãs sustenta que crianças pequenas que morrem antes de atingir a idade da razão, ou seja, antes de ter a capacidade de distinguir entre o certo e o errado, vão para o céu, sendo frequentemente consideradas salvas ou sob a graça de Deus. Entendeu o que eu falei? Não estou dizendo o contrário. Como vemos, nem sempre é o que se sabe, o que se aparenta ser, e sim sobre o que se prova. Tem que ter prova. Por isso devemos interpretar textos com sabedoria e inteligência. Não podemos ficar no ouvir dizer, e sim naquilo que entendemos como um verdadeiro fato. Passagens bíblicas como Mateus 19:14 indicam e fala que o reino dos céus pertence aos pequenos, às crianças. Lembra a todos que em Mateus 19:14 Jesus disse: não proíbam que as crianças venham a mim, porque o reino dos céus pertence àqueles que são como estas crianças. Ele se deu como referência uma criança inocente.
Assim, entendemos que a vontade de Deus não é o sacrifício da criança dentro do ventre materno. Podemos-se descrever esta passagem e o quanto é difícil uma gestação. E não passa de uma grande mentira. Não passando de uma interpretação errônea. Entende-se que, como disse no início deste vídeo, é uma advertência sobre a angústia de sofrer grandes tribulações ou invasões, referindo especificamente, veja bem, ao cerco de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo. Não é, eu vou tirar essa criança, não. Estamos em estado avançado de gestação, ou seja, já se havia concretizado. Ai das grávidas quer dizer ai dos judeus. Não está se referindo teologicamente às mães. Esse versículo se referia no passado àquela época e não como um Deus violento a ponto de arrancar uma criança de dentro do ventre de uma mãe. A referência naquela época era outra. Se referia ai das grávidas, ai dos judeus. Então faça a melhor interpretação. Não vamos criar fatos mirabolantes no conteúdo bíblico, onde o sacrifício de uma criança dentro do ventre seria muita crueldade de um Deus. De um Deus que é maravilhoso, que ama as crianças. Tal fato seria nada mais que um aborto violento, arrancar aquela criança violentamente de dentro do ventre da mãe. A visão majoritária do cristianismo e em muitas religiões abraâmicas é que Deus não é a favor do aborto, considerando a vida sagrada desde a concepção e um direito exclusivo de Deus em dar ou tirar a vida daquela criança. É Ele que tem esse poder. Lembre-se que a Bíblia é interpretada como defensora da vida. Quando um aborto provocado é visto como pecado e condenado nos nossos dias atuais. Essas nossas palavras e os nossos dias chamamos de aborto. Aquilo que Deus condena. É um fato. Você sabia que na Bíblia não contém a palavra aborto? Não existe nenhuma condenação direta e explícita sobre a interrupção voluntária de uma gravidez, como se Deus fosse um assassino. O debate baseia-se em interpretações de versículos sobre a vida no ventre da mulher citado em Salmos. Aí sim, Salmos 139, no verso 13 a 16. E nos 10 mandamentos, como não matarás, lá em Êxodo 20, no verso 13. Deus, ele ama a vida. Deus ama a sua vida. A teologia cristã frequentemente ensina que a vida é concebida por Deus, tornando o aborto um ato contrário à sua vontade. É claro, é explícito. Se ele é contrário ao aborto, que maldoso seria Deus em tirar uma criança do ventre de uma mãe, com violência ainda. Muitos interpretam errado, dão ensinamentos errados. Há passagens bíblicas como no Salmo 13, 139, quando lemos, vemos que Deus, tecendo o ser humano no ventre e conferindo o valor sagrado na formação da vida intrauterina. Portanto, assim sendo, não passa de uma criação humana, de um folclore, de um misticismo que Deus arrancará as crianças de dentro da mulher. Vinde a mim as criancinhas. É uma palavra muito bonita, profética e maravilhosa. Vinde a mim. Nós interpretamos como Deus é aquele assassino que vai ver aquela mulher grávida nos fins do tempo, vai chegar e vai arrancar violentamente aquela criança. Não, aquilo se referia no ano 70 antes de Cristo, que ele se referia ai das grávidas, como dizendo ai dos judeus, porque eles seriam castigados naquela época pela sua própria idolatria. Portanto, se você tem esse entendimento de que Deus, ai das crianças, vai tirar qualquer
criança, fazer um aborto violento sobre uma mãe, você está equivocado. Você precisa ter um pouquinho mais de teologia, um pouquinho mais de interpretação para que você possa entender o sentido da palavra. Nem sempre o sentido literal que está na Bíblia é a realidade, mas tem que se verificar o sentido teológico. Aí entra escatologia, um monte de coisa. Aí é você que vai ter que fazer essa análise. Não adianta você criar superstição, ficar preocupado com aquilo que não existe. Não existe, nunca existirá a mão do Senhor pesando sobre uma mulher, seja ela quem for, que seja a maior pecadora de todas. Você acha que Deus vai agir? Não, desta forma não. Porque Deus cita várias vezes crianças dentro do Evangelho como sinal de bênção. Filho é bênção. E assim sendo, eu termino aqui mais essa colocação para que você tenha seu entendimento e que você curte, compartilhe e continue conosco. Inscreva-se no nosso canal e nós ficaremos muito gratos pela sua participação. Muito obrigado e que Deus possa te abençoar sempre. Muito obrigado.